Conversas com jovens diplomatas. É uma reunião das palestras que Celso Amorim, então ministro das Relações Exteriores do governo Lula, fez aos alunos do Instituto Rio Branco, o célebre instituto que forma os diplomatas brasileiros. Nessas palestras, o ministro fala da política externa do governo Lula, de suas conquistas e frustrações, com ênfase no relacionamento comercial, na abertura de novos mercados e nas negociações do país na ONU, na OEA e na OMC, entre outros. É um retrato inédito do relacionamento do Brasil com o mundo, escrito por um dos mais importantes personagens que ajudaram o Brasil a projetar sua imagem e se tornar uma das principais peças do tabuleiro internacional. Bons tempos, né? Esse é Celso Amorim. Conversas com jovens diplomatas. Celso Amorim, que foi chanceler não apenas do governo Lula, mas também do governo Itamar Franco. Acho que junto com o Barão do Rio Branco foram os dois grandes chanceleres que ficaram por mais tempo nessa posição no governo brasileiro. Eu trouxe o Celso Amorim para lembrar do que talvez agora, em meados de 2021, nós, para discutirmos ideias que consertem o Brasil, consertem com C, para discutir essas ideias, talvez a gente precise de uma técnica que o Celso Amorim muito bem expressa. É a técnica diplomática. Nós temos muito que aprender acerca de diplomacia. E diplomacia não apenas como se diz no senso comum, né, da cortesia, da educação, da cordialidade, mas a técnica diplomática, que envolve representação, que envolve informação e que envolve negociação. Então, representação, informação e negociação são meios que a diplomacia utiliza para levar agendas e acordos a um bom termo. Bem, nada mais necessário nesses tempos de política interna, onde se busca uma ampla aliança pela democracia, do que essa conjunção, essa convergência a um bom termo. Quando eu pensei nesse projeto de ideias para consertar o Brasil e ideias para consertar o mundo, a diplomacia foi uma das primeiras ferramentas que me vieram à mente. E acompanhando a conjuntura nacional, eu tenho visto que esse esforço de alguma forma tem sido feito. Por exemplo, vocês observem nos vídeos anteriores, chamávamos a atenção da proeminência do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é um jovem político, está na faixa dos 40 anos de idade, e ele tem uma atuação de base que é histórica, né? Desde a luta por moradia urbana até a concorrência na presidência da República e a concorrência à Prefeitura de São Paulo. Inclusive, no caso da Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos chegou ao segundo turno. Falei também aqui da figura já mais histórica e já numa outra fase da política, mas da figura do sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo da Universidade de São Paulo e que também foi presidente da República, que assim, os dois são dois papéis muito diferentes, mas igualmente importantes na minha opinião. Figuras tão distintas como Guilherme Boulos e Fernando Henrique Cardoso, e agora Celso Amorim, elas nos convidam à convergência, porque é o que nós vamos precisar fazer de meados de 2021 até as eleições de 2022. O que se tem hoje no tabuleiro de xadrez é um caminho nesse sentido, e façamos votos que possamos trazer para o campo democrático mais forças que ainda não se juntaram a nós. Porque o que se trata agora, sobretudo com a CPI da Covid, não é um governo que é apenas um governo autoritário, não é apenas um governo conservador, não é apenas um governo de direita, é um governo que mata. Um governo que mata, ele precisa ser retirado da cena. E agora, não é só o governo, mas essas ideias que, de alguma forma, são autorizadas pelo presidente, né? Quando você vê o presidente sinalizando o não uso de máscara, não é uma questão apenas do seu Zé da padaria ou do seu João lá do mercadinho que não está usando a máscara. É o presidente da República. E esse
cargo, esse lugar que é a presidência da República, é um lugar que pertence a você, que pertence a mim, que pertence ao povo brasileiro. Então a gente precisa ter bastante responsabilidade com a pessoa que ocupa esse cargo. É uma preocupação que todos nós devemos ter. E as forças democráticas estão conversando, têm se organizado para apresentar um nome à sociedade brasileira em 2022 que represente o resgate, olha só, o resgate do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é o império, sim, é o império da lei, onde a lei prevaleça sobre os arroubos aí dos poderosos. Para fazer isso, a gente vai precisar chamar mais gente. Não basta Guilherme Boulos, não basta Lula. É preciso avançar nos espectros de visão política. Por isso esse canal, por exemplo, fez questão de trazer Fernando Henrique Cardoso, que em tese Fernando Henrique Cardoso não se juntaria a Boulos, não se juntaria a Lula. Aí dá falta trouxe hoje Celso Amorim, que tem uma visão de política externa para o Brasil, preocupada com o relacionamento externo, com a imagem do Brasil no exterior. Falta trazer também Ciro Gomes, ministro Joaquim Barbosa, entre outras figuras que vão para além do espectro progressista, mas que continuam nesse campo da esquerda, que continuam nesse campo democrático. Nós precisamos formar não apenas uma maioria de lideranças políticas e de forças, mas olha só, nós precisamos formar uma narrativa que se contraponha a esse autoritarismo. E a narrativa que me parece reunir o maior número de pessoas é a narrativa em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Porque a narrativa, embora pareça intelectualizada, e nós vamos precisar fazer um esforço de tradução para alcançar, claro, os votantes, o soberano popular que é o povo, nós vamos precisar dizer o que significa democracia, o que significa na prática Estado Democrático de Direito. Por exemplo, a liberdade de eu produzir um vídeo como esse, criticando o atual governo, só é possível num ambiente de Estado Democrático de Direito que, repito, está sob ameaça. Porque, afinal de contas, a gente caminha para um regime onde o presidente da República se sente autorizado a não comprar vacina. Né? O presidente da República se sente autorizado a de não coordenar a política de saúde do seu país. Bem, não sou eu que estou pedindo para ele fazê-lo. Vou até aproveitar o livro que está sempre na minha mão, sempre aqui perto do meu ambiente de estudo, mas eu não podia deixar de trazer a Constituição. É esse texto constitucional que expressa a vontade popular, que diz que o presidente da República, ou o Poder Executivo, deve coordenar a política de saúde. Então, quando a gente tem um presidente da República que se sente autorizado a não comprar vacina, bem, nós estamos na frente de um presidente que não é conservador. A gente está na frente de um presidente que não é simplesmente de direita, que já seria um problema, né, para as forças democráticas. Mas nós estamos diante de um presidente que tem matado. Então, isso cria um ambiente político que sai da esfera do Estado Democrático de Direito. Então, nós vamos precisar, inicialmente, reunir as forças do campo progressista e as forças políticas que estão em torno desse eixo da democracia e, que é mais importante, eu acho que a técnica diplomática vai ajudar bastante nesse sentido, informar a população brasileira acerca dos valores que estão em jogo. Quando a gente pensar nessa informação acerca dos valores que estão em jogo, desses pilares da técnica da atividade diplomática vai ser essencial, né? Como é que você faz com que o nosso líder represente essa vontade popular? Ou seja, a gente tem sede de liberdade, a gente tem sede de justiça, a gente também precisa de emprego, de renda, de vacina, enfim, de desenvolvimento. E quem vai dizer isso para o povo brasileiro? De modo, e aí é o mais importante, de modo que o povo brasileiro ouça. Porque é de ouvir esse sentimento, é de sentir esse sentimento, de ouvir essa mensagem que o povo brasileiro vai se encher de esperança novamente e a gente vai realmente voltar para o rumo do Estado Democrático de Direito. Sem Estado Democrático de Direito não tem nem projeto nacional.
Então nós vamos precisar dar um passo para trás, restabelecer as regras do jogo e aí sim pensar no modelo de desenvolvimento para o país. Meu desejo é que a gente conserte com C o Brasil antes de 2022 para a gente fazer umas eleições já vitoriosa no primeiro turno, que se tiver segundo turno, que seja uma disputa de duas propostas já orientadas pelo Estado Democrático de Direito, que a gente não espere chegar a 2022 para precisar derrotar o autoritarismo, para precisar derrotar a intolerância, que isso seja varrido o quanto antes do mapa. E aí eu queria lembrar os eventos que aconteceram, as passeatas no meio de 2021, tanto em maio quanto em junho, outras passeatas virão, porque reafirma a necessidade do impeachment. E por que o impeachment é tão importante? Porque a possibilidade que a gente tem de desarticular essas forças da extrema-direita que são tão nocivas para as nossas instituições. Então repare, nós vamos precisar convergir muita gente desse lado, muita gente mesmo, de diversos campos ideológicos para derrotar esse germe que é o fascismo, que derrota, que destitui os valores do Estado Democrático de Direito, que destitui, que corrói as instituições por dentro. Não se impressione com as palavras do presidente quando fala em democracia. Política é feita com gestos, e os gestos do presidente são gestos autoritários, são gestos de fechamento de regime. Ouçam os especialistas vão demonstrar que o fascismo está batendo na nossa porta e nós precisamos nos organizar o quanto antes. É isso. Pelo regime democrático de direito, nós vamos precisar conversar das forças de esquerda às forças de centro por mais democracia. Grande abraço e até o próximo vídeo.